Quarta-feira Santa, 16 de abril de 2025. Não pode a Igreja olvidar nestes dias da paixão de seu Salvador, a sua Mãe Santíssima, que tão grande parte teve na obra da redenção. E por isso que nos reunimos no maior santuário ereto em sua honra. Maria acompanha a seu Filho e a nós, nestes dias, e sofre com ele e conosco. Nos antigos tempos esse dia era de exame para os catecúmenos, e ainda hoje se conservam as 3 leituras. Jesus Cristo padece como vemos nas leituras e nos cânticos, mas o fim dos seus sofrimentos é a glória. Ao nome de Jesus se dobrem os joelhos de todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, porque o Senhor se fez obediente até a morte e morte de cruz. Por isto, o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Senhor, ouvi a minha oração e chegue até vós o meu clamor. Ao nome de Jesus se dobrem os joelhos. Oremos. Levantai-vos. Deus onipotente, incessantemente aflitos por causa dos nossos excessos, nós vos suplicamos, concedei sejamos libertados pela paixão de vosso Filho unigênito, que sendo Deus convosco vive e reina. Leitura do profeta Isaías. Assim diz o Senhor Deus: dizei à filha de Sião: eis que teu Salvador aí vem, e a sua recompensa com ele virá. Quem é aquele que vem de Edom, de Bosra, com as vestes tintas de sangue? Ele é formoso em seu traje, e se aproxima na plenitude de sua força. Eu sou aquele que promete justiça, e venho para defender e salvar. Porque é rubro o teu vestido, e as tuas vestes são como as daqueles que espremem num lagar? A espremer no lagar estive só, e nenhum homem entre os povos esteve comigo. Eu os machuquei em meu furor, e os esmaguei em minha cólera, e o seu sangue salpicou o meu vestido, manchando todas as minhas roupas. Porque eu planejei o dia da vingança, e o ano de minha redenção é chegado. Olhei em volta de mim, e não havia ninguém para me ajudar. Procurei, e não achei socorro. Então salvou-me o meu braço, e minha própria cólera me deu forças. Esmaguei os povos em meu furor, fi-los cambalear, em minha ira, e prostrei em terra a sua força. Das misericórdias do Senhor eu me lembrei, e o louvarei, por tudo quanto me fez, Ele, o Senhor nosso Deus. Não desvieis o vosso rosto de vosso servo, pois estou angustiado. Atendei-me sem demora. Salvai-me, ó Deus, porque as águas penetram até a minha alma. Mergulhado estou num lodo profundo, e nele não há esperança. Ó Deus, que quisestes, sofresse o vosso Filho por nós o suplício da cruz, para nos livrar do poder do inimigo. Fazei com que vossos servos alcancem a graça da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, vosso Filho, que sendo Deus, convosco vive e reina, em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do profeta Isaías. Naqueles dias disse Isaías: Senhor, quem teria acreditado no que ouvimos, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele se elevou como um arbusto e como uma raiz que saí da terra árida. Não tem beleza nem forma. Nós o vimos, e não há nele atrativo que o torne desejável. Ele é desprezado, e o último dos homens, um homem de dores que conhece o sofrimento. Como encoberta está a sua face, e desprezada a ponto de não nos merecer apreço. Em verdade, ele suportou os nossos sofrimentos, e tomou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos como um leproso, um que foi ferido por Deus e humilhado. E, no entanto, ele foi ferido por causa de nossas maldades e despedaçado por causa de nossos crimes. O castigo que nos proporcionaria a paz caiu sobre ele, e fomos curados por suas chagas. Todos nós estávamos dispersos como ovelhas, cada um se havia desviado em seu caminho. O Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi imolado, porque ele mesmo o quis e não se lamentou. Como uma ovelha que levam à matança, ou um cordeiro ante o que o tosquia, assim ele emudece e não abre a boca.
Depois do cárcere e do julgamento foi eliminado. Quem contará a sua descendência? Porque ele foi arrancado da terra dos vivos. Eu o feri pelos crimes de meu povo. Junto aos ímpios lhe dão sepultura e ao lado dos ricos deixam morrer. Ele não cometeu maldade, nem a mentira esteve jamais em sua boca. O Senhor o quis ferir, no entanto, pelo sofrimento. Quando tiver dado a sua vida pelo pecado, ele verá uma longa descendência, e a vontade do Senhor será por ele bem cumprida. Por isso que a sua alma sofreu, ele verá e ficará saciado. Porque muitos o conhecem, ele mesmo, servo justo, justificará a muitos homens e tomará sobre si as suas iniquidades. Eis porque eu lhe darei uma grande multidão por partilha, e ele distribuirá os despojos dos fortes, porque entregou a sua alma à morte, e foi enumerado entre os celerados, porque tomou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos pecadores. Senhor, não nos trateis segundo os pecados que cometemos, nem nos castigueis como merecem as nossas iniquidades. Senhor, não vos recordeis de nossos antigos delitos. Venham depressa ao nosso encontro vossas misericórdias, porque fomos reduzidos à extrema miséria. Ajudai-nos, ó Deus, salvação nossa, e para a glória de vosso nome, livrai-me, Senhor, e perdoai-nos os nossos pecados, para a honra de vosso nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, saindo Jesus, foi conforme tinha costume, ao Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele sítio, disse-lhes Jesus: Orai, para não cairdes em tentação. E sozinho, afastou-se deles a uma distância de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Não se faça, no entanto, a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o confortou, e cheio de angústia orava com mais instância. Seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo em terra. Erguendo-se, depois da oração, veio a seus discípulos e achou-os a dormir, sucumbidos pela tristeza. E disse-lhes: Por que dormis? Erguei-vos e orai, para não entrardes em tentação. Enquanto falava, eis que chega a turba. Um dos 12, chamado Judas, a precedia, e aproximando-se de Jesus, o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um ósculo, entregas o Filho do Homem? Vendo isto, os que estavam com Jesus pensaram no que ia suceder e disseram-lhe: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, tomando a palavra, disse: Deixai, é bastante. E tendo tocado a orelha do servo, curou-a. Disse depois Jesus aos que vinham contra ele: Príncipes dos sacerdotes, magistrados do templo e anciãos, viestes contra mim, como se eu fora um ladrão com espadas e paus? Todos os dias estive convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim. Esta é, porém, a vossa hora, e a do poder das trevas. Lançando-lhe então as mãos, eles o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro, porém, o seguiu de longe. Acendendo o lume no meio do pátio, todos se assentaram em volta, e estava Pedro no meio deles. E como uma criada o visse, sentado no lume, olhando-o fixamente, disse: Também este estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E passados poucos momentos, um outro, vendo-o, disse-lhe: Também tu és um deles. Pedro, porém, respondeu: Homem, não sou. E com intervalo apenas de 1 hora, um outro garantia o mesmo, dizendo: Certo, este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: Homem, não sei que dizes. E logo, enquanto ainda falava, o galo cantou. Voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. E este recordou-se da palavra do Senhor como a dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E saindo, Pedro chorou amargamente. Os homens que guardavam a Jesus escarneciam dele, batendo-lhe, velando-lhe o rosto, davam-lhe em sua face, interrogando-o: Adivinha,
quem foi que te bateu? E muitas outras blasfêmias diziam contra ele. Quando se fez dia, reuniram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e tendo-o levado a seu conselho, disseram-lhe: Se tu és o Cristo, dize-no-lo. E ele respondeu: Se eu vô-lo disser, não acreditais em mim. Se eu vos interrogo, não me respondeis e não me haveis de soltar. Passando, porém, isto, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Disseram então todos: Tu és então o Filho de Deus. Ele respondeu: Vós o dizeis, eu o sou. E eles disseram: Que testemunhas precisamos ainda? Nós mesmos o ouvimos de sua boca. E erguendo-se, todos os da multidão o conduziram a Pilatos. Começaram então a acusar Jesus, dizendo: Encontramos este a sublevar a nossa gente, impedindo-a de pagar tributo a César e dizendo-se o Cristo, o Rei. Pilatos, porém, o interrogou, dizendo: És tu o Rei dos judeus? Respondendo, ele disse: Eu o sou. Disse então Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: Não acho crime nesse homem. Eles insistiam, entretanto, dizendo: Ele subleva o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia até aqui. Pilatos, ouvindo falar em Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes, vendo a Jesus, alegrou-se muito. Ele desejava, havia muito, vê-lo, porque ouvira muitas coisas sobre ele e esperava presenciar algum milagre seu. Ele o interrogava, pois, com muitas palavras, mas Jesus nada lhe respondia. Estavam ali, porém, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o continuamente. Tratou-o então Herodes com desprezo com os de sua guarda. Escarnecendo dele, revestiu-o com uma túnica branca e mandou-o novamente a Pilatos. E fizeram-se amigos, Herodes e Pilatos, nesse dia, porque antes eram inimigos, um do outro. Pilatos, tendo convocado os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: Vós me apresentastes este homem como causador de revoltas no meio do povo. Eis que, interrogando-o diante de vós, não achei neste homem crime algum de que o acusais, nem Herodes também, porque vos enviei a ele, e eis que nada existe nele que o torne merecedor de morte. Eu o soltarei, pois, logo que o tiver castigado. Pilatos era obrigado, porém, a soltar-lhes no dia da festa, um dos presos. Vociferava, no entanto, toda a multidão, dizendo: Faze este morrer e solta-nos Barrabás. Era este um que fora preso por causa de uma revolta feita na cidade, e por um homicídio que cometera. Ainda uma vez falou-lhes Pilatos, querendo livrar a Jesus. Eles, porém, clamavam ainda mais: Crucifica-o, crucifica-o. E pela terceira vez, ele lhes disse: Que mal fez esse? Nenhuma causa de morte encontro nele. Eu o castigarei e depois o soltarei. Eles insistiam, entretanto, em altos gritos, pedindo que Jesus fosse crucificado. E os seus clamores iam sempre crescendo. Pilatos ordenou que executassem o que eles pediam. Soltou-lhes então o que fora preso por homicídio e sedição a quem reclamavam, e deixou Jesus entregue à vontade deles. E quando o conduziram, detiveram um certo Simão, de Cirene, que voltava do campo, e o obrigaram a levar a cruz atrás de Jesus. Ora, seguia-o uma grande multidão de homens e mulheres que choravam e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos, porque dias chegarão em que se dirá: Felizes as estéreis e as entranhas que não geraram, e os seios que não aleitaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e às colinas cobri-nos. Porque se assim tratam ao lenho verde, que se fará ao seco? Conduziram então com Jesus 2 outros para serem crucificados. E quando chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai,
perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E dividindo as suas vestes, os soldados lançavam sortes, e estava o povo olhando, e com ele os príncipes que escarneciam dele, dizendo: a outros salvou, salve a si mesmo, se é o Cristo, o eleito de Deus. E também o insultavam os soldados, aproximando-se dele, e ofereciam-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te. Havia por cima da cabeça de Jesus uma inscrição, feita em grego, em latim e em hebraico: este é o rei dos judeus. Ora, um dos ladrões que estavam crucificados blasfemava contra ele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, respondendo, censurava-o, dizendo: também tu não temes a Deus, estando condenado ao mesmo suplício? Ainda por nós é justo, porque recebemos o castigo de nossas culpas. Ele, porém, não cometeu crime algum. E disse a Jesus: Senhor, lembrai-vos de mim quando chegardes a vosso reino. E Jesus lhe disse: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era então quase a hora sexta, e trevas cobriam toda a terra até a hora nona. O sol escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio, e clamando com voz forte, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo estas palavras, expirou. Vendo então o centurião o que se passava, glorificou a Deus, dizendo: em verdade, este homem era um justo. E todos os da multidão que assistiam a esse espetáculo e viam o que acontecia, batiam no peito ao regressar. Estavam também à distância todos os que o haviam conhecido, e as mulheres que o haviam seguido da Galileia, vendo estas coisas. E havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara na decisão dos judeus, nem nos atos dos outros. Era de Arimateia, cidade da Judéia, e esperava também o reino de Deus. Ele foi procurar a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E tendo-o descido, envolveu-o num lençol e colocou-o num sepulcro talhado na rocha, onde ninguém fora ainda depositado. Senhor, ouvi a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Não afasteis de mim a vossa face. Eu misturo a minha bebida com lágrimas, porque elevando-me, me despedaçastes e eu sequei como feno. Vós, porém, Senhor, permaneceis para sempre. Levantando-vos, compadecer-vos-eis de Sião, porque chegou a hora de vos compadecerdes de sua desgraça. Concedei às nossas almas, ó Deus onipotente, a graça de crermos confiantemente que nos destes vida eterna pela morte temporal de vosso Filho, de quem estes sublimes mistérios dão testemunho. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, vosso Filho, que, sendo Deus, convosco vive e reina, em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Humilhai as vossas cabeças diante de Deus. Senhor, humildemente vos rogamos, olhai propício para esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em se entregar às mãos dos malfeitores e sofrer o tormento da cruz. Ele, que sendo Deus, convosco vive e reina. Corporis mysterium sanguinisque preciosi, quem mundi pretium, fructus ventris generosi,